Olá, gente querida, estou aqui mais uma vez e desta vez super cansada. Estou com meu filho doente há 8 dias, por isso o sumiço, mas estamos aí outra vez. Bem, o tema de hoje foi um pedido de uma pidona. Ela mesma se intitulou por Pidona de Vídeos. Estou falando da Lorena. Lorena, um beijo pra você. No YouTube dela, no canal dela está CWB Lorena. Então, creio que o nome seja Lorena. Muito obrigada pelo seu carinho e pelos vídeos que você tem pedido. Você pediu vídeo sobre limpezas, não foi mesmo? Limpeza de casa. Fizemos o vídeo e agora tá aí o vídeo sobre as crianças que estão crescendo aqui na Alemanha, como elas lidam com os idiomas, quando a mãe ou o pai falam português, ou os dois falam português, como a criança lida com os dois idiomas. Na verdade, eu já queria falar sobre esse tema, porque eu acho muito interessante e tenho algumas dicas para dar para vocês, porque foi mesmo sabedoria de Deus, porque eu nunca tinha passado por uma experiência como esta, nunca tinha escutado falar como lidar com isso, e o que aconteceu na nossa casa foi realmente incrível. Hoje eu olho para o resultado e falo, uau, que maravilhoso! Foi mesmo uma coisa assim que aconteceu na minha mente, um estralo, e deu certo, e quero passar isso para vocês. Em primeiro lugar, o meu marido, como muitos estão aí pensando que ele é 100% alemão, não. Ele é halb-halb, meio a meio. Ele é filho de alemão e brasileira. O meu marido, o pai dele era alemão, falava alemão, e sabe quando que meu marido descobriu que o pai dele sabia alemão? O dia que ele viu o pai dele com um livro na mão, com umas letras diferentes e coisas que ele não podia entender. Pois é, gente, foi aí que ele descobriu que o pai dele sabia alemão. Quando o Robinho nasceu, quer dizer, quando nós viemos para a Alemanha, ele veio com 6 meses para cá, nós pensamos numa regra em casa, baseada nas experiências que meu marido tem com seus sobrinhos nos Estados Unidos. As crianças às vezes ouviam em português e respondiam em inglês. E quando ele me falou isso ficou na minha mente. Puxa, deve ser complicado às vezes para os pais. Fala alguma coisa em português, a criança responde em inglês. Às vezes a palavra que eles não conhecem, ou às vezes conversam entre si, os pais não sabem do que se trata, quando não tem o idioma, né, bem definido ainda na mente. Eu falei, não, eu não quero isso na nossa casa, nosso filho precisa falar o nosso idioma, 100%. E então, o Robinho cresceu com o português dentro de casa, só o português. Isso era quase que inevitável, né, porque nós dois falávamos português, então é o que aconteceu mesmo. E daí, quando o Robinho foi para o jardim de infância, ele começou a aprender as primeiras palavras em alemão. Claro que a gente deu a ele as primeiras palavrinhas, né? A gente ensinou as primeiras palavrinhas, o não, o sim, o quero, não quero. Mas em modo de se dizer, assim, em modo de se falar, ele não sabia falar nada de alemão. Então, ele entrou no jardim de infância com 3 anos e ali ele começou a aprender o idioma. Gente, uma criança, ela não sofre para aprender o idioma como nós adultos. A criança, ela, nos seus primeiros anos de vida, ela está habituada a quê? A apontar, mostrar, fazer mímica, até desenhar se for preciso. Então essa é a primeira linguagem dela. Quando ela vai para o jardim de infância, que ela se dá de cara ali com um novo idioma, ela vai aprendendo até por osmose. A princípio ela vai fazendo mímica, gesto, ela fala, dá, quero, seja lá o que for, a pessoa vai entender o que ela está querendo dizer e ela vai entender o que a pessoa está querendo dizer para ela. Isso é uma coisa meio que automática, não sei explicar para vocês, mas a criança vai aprender alemão de qualquer maneira. Ela entra no jardim de infância e as palavras já vão começando a entrar na mente dela, os amiguinhos todos vão estar falando alemão com ela, os professores, e ela vai aprendendo as primeiras palavras. Isso acontece automaticamente sem muito sofrimento, ou talvez sem nenhum sofrimento. Agora, dentro de casa, nós optamos, aqui na nossa casa só vai rolar português. Então veio a Melissa. Quando a Melissa nasceu, o Robson tinha 4 anos. Bem, nós tomamos uma decisão. Quando o Robson fizer 5 anos, vai estar faltando 1 ano para ele entrar na escola, nós vamos ensinar o Robson a ler e a escrever em português. Algumas pessoas me criticaram, mas Carla, isso é um absurdo, porque ele vai entrar na escola e vai fazer confusão na cabeça dele. Porque, só um exemplo muito básico, em português, com I você lê EI. Em alemão, com I você lê EI. Como Schneider, você escreve Schneider, mas você fala Schneider. Então, você vai fazer confusão na cabeça da criança. Mas eu tomei a decisão.
firme de que eu ensinaria meu filho a ler e escrever em português. Quando ele fez 5 anos, eu comprei um quadro que eu podia escrever com essas canetinhas e apagar tranquilamente, porque giz não me agrada muito, e comecei a ensinar meu filho a ler e escrever. As primeiras letrinhas, do A até o Z, e a gente andava pela rua, no ônibus, no trem, andando junto. Filho, B com A, ele Bá, B com E, Bé. Nosso diálogo era B com A, B com E, era o Beabá. Eu estava sempre passando para ele as dicas, K, C, Si, Có, Cu, porque ele falava K, que é aqui, normal. Então a gente foi ensinando, eu dava livro para ele, eu mandava ele copiar as letrinhas do livro, vocês vão ver aqui nesse vídeo, muito fofo. Ele tinha só 5 aninhos e ele copiava tudo que ele lia, pro muralzinho dele copiava. S U A M B H S Ops. Você fez tudo, papai. Muito bem, Robinho. Então, quando o Robson completou 6 anos, ele estava agora saindo da jardim de infância e indo para a escola. Ele já tinha um vocabulário limitado de criança, do jardim de infância, e tinha um português ainda bem melhor. Resultado. Na escola, a professora começou a alfabetizar as crianças na primeira série e o Robson aprendeu muito rapidamente a ler e escrever em alemão. E ele não confundia, ele não tinha nenhum problema com as regras gramaticais da escrita portuguesa e da alemã. Ele conseguia fazer diferença de forma muito clara. Ele lia Schneider e ele lia Ei. Ele conseguia ler os dois sem nenhuma dificuldade. E então comecei a oferecer ele livros em português. Eu consegui com amigos livros de história em português e o Robson muitas vezes ia para a caminha dele e lia livros em português, ou eu lia para ele. E então na escola, 100% alemão, em casa, 100% português. O Robson tem um vocabulário alemão um pouco limitado, porque eu e o Robson não temos um vocabulário alemão muito extenso. E as palavras que a gente conhece, que digamos palavras de adulto, não são palavras do vocabulário dele. Então, quando um dos dois, ou o marido ou a esposa, ou o pai ou a mãe, fala o idioma com perfeição, às vezes é uma brasileira que casou com o alemão. Então, a dica que eu dou pra vocês, gente, por favor, não tire dos seus filhos a oportunidade de ser bilíngue. Não tire. Mãe, converse com seu filho só em português. E pai, converse só em alemão. Claro que há momentos, como no jantar, na hora da refeição à mesa, que ficaria super desagradável isso. Então vocês decidem entre vocês que idioma vão falar. Talvez se o marido só fala alemão, vocês estão na Alemanha, por respeito, falariam alemão à mesa. Mas muitas vezes o filho está só com a mãe no dia a dia, eu passeio com a mãe, saio com a mãe. Aproveite e passe o seu português para ele. E o pai, fale alemão com seu filho, converse com ele, claro, isso vai ser inevitável, mas não perca essa oportunidade, porque eu conheço famílias que acham uma gracinha o fofinho falar alemão. Ai, é tão lindo, fala meu filho, fala alemão. E não incentiva o português. E o que acontece? Quando a criança vai ao Brasil, vai ao país, né, do pai ou da mãe, ele não sabe se comunicar com os parentes, com os priminhos, com os amiguinhos que ele acabou de fazer. Ele não sabe. A criança se sente no mundo completamente como um peixe fora d'água. Gente, acho uma delícia quando o meu filho pega o telefone, diz que é o número da vovó e fala: alô, vovó. Isso é muito gostoso. E às vezes ele fica muito tempo conversando, ou a Melissa morrendo de rir com a minha mãe, ou com a Bisa. Ele tem recordações da Bisa dele, da última vez que ele viu. E quando ele conversa com ela, ele sabe com quem ele tá falando com a Bisa. Ele sabe que ela já é bem idosa, ele entende tudo sobre ela, sabe que é a Bisa dele. E ele conversa com ela. Alô? Oi, vovó. Quem tá falando?
Robinho. Quem? Robinho. Não tô escutando. Robinho. Robinho? Sim. Oh, meu filho. Você tá bom, meu querido? Mais ou menos. Menos mal. Ah, tô contente que eu tô falando contigo. É porque eu estou doente. Você tá doente, meu filho? Sim. Eu estava com dor de cabeça, dor de garganta, dor de barriga, ouvido inflamado, eu vomitei. Tadinha, meu Deus. Mas Jesus vai curar você. Obrigado. Mamãe tá boa? Assim, E muitas vezes ela se emociona, muitas vezes eu tenho que pegar o telefone porque ela tá em pranto, chorando, só por ouvir a voz dele. E eu fico feliz por não ter tirado dela também esta oportunidade. Porque seria muito triste se ela, além dos anos que ela fica sem ver os bisnetos, nem a voz deles ela pudesse ouvir. Então eu gosto muito quando a Melissa pega o telefone e fala: alô, vovó, eu estou com saudade. Vovó, quando você vem na minha casa? Vovó, eu vou no que vem na sua casa. E minha mãe pergunta: como foi seu dia, Melissa? O que você fez hoje? E ela conta. Eu não tirei da minha mãe, da minha avó, dos meus e das minhas irmãs a oportunidade de conversar com meus filhos. E não tirei dos meus filhos a oportunidade de interagir com a família deles, que está lá distante, que não pode ver no dia a dia. Então, gente, é muito bonitinho o filho falar alemão, é uma gracinha. Mas dentro de casa eu aconselho a vocês a forçarem o português, porque o alemão vai entrar até por osmose. O alemão eles vão aprender auf jeden Fall, em todos os casos. Mas o português eles vão perder se você não incentivar. Eu não conheço, sinceramente, nenhuma família que seja assim próxima a mim, amiga mesmo, cujos filhos leiam e escrevam português. Lamentável. E dentre elas, se tem uma ou duas que sabem ler português, eu digo que é muito. Ler catando milho na maior dificuldade e com muitos erros. E elas ficam chocadas que o Robson pega o livro em português e lê na velocidade com que ele lê o livro em alemão. Na verdade, todas as crianças que eu conheço na faixa etária do Robson, que já estão lendo e escrevendo na escola, em alemão, não conseguem escrever em português. Não conseguem. E eu fiquei feliz porque o Robson já faz carta pra vovó, ele fez carta pra televisão, pra TV Novo Tempo, pra Tia Cecel, que ele gosta de acompanhar os programas dela. Então, o conselho que eu dou pra vocês é: não se preocupem com o alemão. Eles vão aprender, eles estão na Alemanha, os amiguinhos dele falam alemão, a professora, na rua eles vão ouvir alemão à torta e direito. Mas não percam o português. Por favor, não tire dos seus filhos essa oportunidade de ser bilíngue. O Robson está indo muito bem na escola no inglês. A professora ficou boba, ela falou: olha, às vezes eu penso que ele aprende mais rápido o inglês do que o alemão. Porque as notas dele em inglês são super, sempre 10, 10, 10. Aqui se fala 1, né? Sempre 1, que é a nota máxima. Eu ainda brinco com ela, porque ele nasceu lá na Inglaterra. Ele veio pra cá com 6 meses, né? Mas eu brinco com ela, é o sangue inglês, nasceu lá na Inglaterra. Então, gente, eu tenho certeza que daqui a uns anos meu filho vai estar falando português, alemão e inglês. E sabe lá quantos idiomas mais ele escolher. Mas é isso que eu passo pra vocês. Não façam disso uma tempestade num copo d'água. Não fiquem tão preocupados. Sigam somente essa regrinha. Se você fala português, fale português com seu filho. Se você e o outro que fala alemão, fale alemão com o filho. E dentro de casa também tem mais uma regra. O Robson e a Melissa têm que conversar em português. Porque eu não admito nenhuma conversa que eu não possa entender o que eles estão falando. Então é claro que eu posso entender o que eles estão falando, mas às vezes é palavras que nem eu conheço, que eles falam, eu penso: o que eles falaram? Eu não entendi alguma coisa? Não. Em casa, eles só conversam em português. Também conheço algumas amigas que reclamam que os filhos conversam entre si em alemão e elas às vezes nem sabem do que eles estão falando. Eles estão lá morrendo de rir e ela não sabe do que se trata. Porque por acaso ela perdeu o meio da conversa e tem palavras que ela não entende, gírias, e ela fica meio perdida. Não, aqui em casa eles vão ter que falar em português. E lá fora, se eles quiserem conversar em alemão, podem conversar. Mas dentro de casa, português. Nós não vamos perder o nosso idioma. Tem umas amigas, pelo menos 2, que estão super preocupadas porque elas estão voltando para o Brasil. Os filhos estão adolescentes, voltando para o Brasil por questões de trabalho, oportunidades. E os filhos não falam português. Elas falam: como que vai ser na escola no Brasil? Como que vai ser a vida deles no Brasil? O que a gente vai fazer?
Falei, olha, perderam muito tempo. Poderiam ter ensinado português para eles. Realmente a gente reconhece esse erro, mas agora já é tarde demais e tem que pensar o que fazer daqui pra frente. Então, gente, não cheguem a esse ponto, a gente não conhece o dia da manhã. Eu posso pensar, nunca vai precisar do português. Como assim nunca vai precisar? Sabe lá o que vai acontecer daqui a 1, 2 anos. Então, gente, levem isso muito a sério, mas sem muita neura. Deixe seus filhos falarem português, se for possível, muito livrinho, musiquinha, ensine a escrever. Lá na IKEA, compra aquele quadro branco lá, foi o que eu comprei, super barato, as canetinhas, ensine ele em casa a ler, escrever, e você nunca vai se arrepender disso. Nunca. É muito gratificante ver meu filho falando os 2 idiomas sem nenhum problema, lendo e escrevendo os 2 idiomas sem nenhum problema, e espero que a neguinha entre no mesmo caminho. Já vou ter que sentar com ela por esses dias e começar o passo a passo aí do beabá. E para vocês, então, um super abraço. Espero que esse vídeo tenha agradado a vocês, que tenha sido de importância para vocês que estão vindo para cá com seus filhos. E não se esqueçam, gente, a melhor forma de apoiar nosso canal é compartilhando nossos vídeos, curtindo, comentando. Então, um super abraço para vocês. Obrigada pela simpatia, pelo carinho, que sinceramente às vezes me emociona, é a coisa mais gratificante que existe. Muito mais importante do que os números crescendo, é o carinho que vocês passam pra gente. Então, muito, muito obrigada. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo.